Boa noite a todos, família Brado, Marcos do Rio de Janeiro, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Como é que vai, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Então vou ser breve, né, que muitas pessoas estão querendo falar, né? Então, assim, foi tocado aqui em alguns temas aí, a questão do feminismo, né? Então, a questão do feminismo é muito interessante, porque sendo o feminismo uma ideia satânica, e a gente sabe que então, assim, não adianta a forma e não adianta a pessoa que sinalize ou que defenda tal ideia. Em outras palavras, o feminismo do PL Mulher e o feminismo da Michele Bolsonaro, que começa a acenar para isso, vai ser o mesmo da Simone Beauvoir, vai ser o mesmo da Emily Firestone e vai ser o mesmo da Judith Butler, porque é uma ideia satânica. No final vai dar no mesmo, tá entendendo? Agora, com relação aí o Renato Amoedo, que eu respeito muito, tem uma ideia dele que eu não concordo, assim, né? Digamos assim, não é que eu não concorde inteiramente, eu acho que está havendo um certo exagero, porque assim, você, ouvinte da Brado, você não vai ser salvo pelo Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser uma ferramenta que pode te ajudar, talvez ele seja até a última etapa do enlace final. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu sou cristão, então a minha regra é a Bíblia. Para mim, toda a área do conhecimento humano tem que comer na mão da teologia, que é verdade mesmo. Então, assim, a Bíblia diz que o sistema que está sendo posto, ele já está sendo posto. Todas as pessoas vão ter que se integrar nesse sistema, senão você não vai comprar e nem vender nada. A Bíblia não diz, tem um sistema terrível, mas o Bitcoin vai te salvar. Não, a Bíblia não diz isso. Em outras palavras, o Bitcoin ele não vai te salvar. Ele pode até ser uma ferramenta que seja a última barreira a ser quebrada, mas será quebrada pelo sistema que está sendo posto. Ok? Obrigado a todos da família Brado. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Um abraço. Valeu, meu irmão. Fique com Deus aí. Deus abençoe você e sua família. O Renato. Pode responder. É interessante. É um excelente comentário. O Bitcoin não vai salvar a sua alma. Você tem plena razão. O Bitcoin vai salvar os seus fundos, o suor do seu trabalho, de ser roubado pelos vagabundos, de ser diluído, de ser expropriado, de acontecer como a dona das Pernambucanas, que estava em coma, e a justiça reconheceu o filho de empregada como filho afetivo dela, e a empregada como amante dela, e foram os únicos herdeiros e ficaram com todo o dinheiro, não é isso? Isso que vai impedir. Vai impedir expropriação, vai impedir como o pessoal da Ucrânia que saiu com Bitcoin na cabeça, porque o ouro você não consegue sair do país. Você consegue sair do país com ouro facilmente? Por isso que na Venezuela o ouro vale menos da metade daqui, você não consegue tirar do país. O Bitcoin é um mecanismo que serve para você não contribuir com as organizações satânicas. A questão não é que o Bitcoin vai salvar a sua alma. A questão é que contribuir com o sistema, comprar ações de empresas que fazem políticas de sexualização, de transexualismo infantil, vai destruir sua alma. Investir em ditaduras satânicas vai destruir sua alma. Então, qual é a alternativa a isso? Existem muitas outras alternativas de sair do legacy. Você pode investir em ouro, em prata, você pode investir em gemas, em arte. Só que são coisas que você vai ter que estudar muito mais e que não são tão transportáveis. O que vai salvar a sua alma é o Espírito Santo. A questão é que você está prevendo que o apocalipse é agora. Se for ótimo, eu não vou precisar de Bitcoin, Jesus vai vir e julgar todo mundo. Agora ele pode não ser. Jesus é claro, ninguém sabe quando vai ser isso. Pode ser daqui a 10 mil anos, daqui a 15 mil anos. E aí? Você vai dizer para seus netos que você não utilizou a ferramenta que você podia para deixar eles blindados da dominação satânica e da escravidão absoluta, como ninguém nunca foi, porque você achava que o apocalipse ia ser agora? Ou seja, você desobedeceu a Jesus, porque Jesus é claro em diversas passagens que ninguém sabe quando será, né? Com o mal se mostrarás indomável, e o Bitcoin é uma forma de não deixar que o mal te dome, né, Renato? Eu me questiono, inclusive, não existe si na história, né? Mas eu me questiono, inclusive, que se existisse Bitcoin na época do Terceiro Reich, se essas pessoas pudessem ter um patrimônio que não pudesse ser tomado violentamente, se valeria a pena a política da solução final. A política da solução final deu lucro, né? Eles tomaram muito mais dinheiro do que gastaram. Por que os Estados Unidos não levou até o final no Vietnã? Por que a União Soviética não levou até o final no Afeganistão? A União Soviética e os Estados Unidos tinham condições materiais de exterminar todo mundo no país. A questão é financeira. Chega uma hora que não vale mais a pena, não é isso?
Você não vale mais a pena ficar gastando dinheiro por uma coisa que não vale nem um décimo, nem um centésimo daquilo. O Bitcoin é isso. É a maneira de você fazer ser inviável a sua expropriação e o roubo do seu suor. A coisa mais maligna que existe nesse mundo hoje é a atuação de políticos e a atuação de estados em conluio com as atividades criminosas, porque só existe o domínio do crime porque essas instituições estão dominadas por pessoas que são coniventes com o crime. E essas pessoas só têm o poder que têm porque tem pessoas que as financiam. Na hora que você compreende isso, você vai compreender que você não pode estar servindo a Deus servindo essas pessoas. Você não pode servir a Deus e a mamona. Você não tem como estar investindo em uma empresa que apoia transexualismo infantil e ao mesmo tempo se dizer cristão. Você não pode dizer que é cristão comunista. Você vai ser um cristão que contradiz Jesus na parábola dos trabalhadores das vinhas. É isso. Isso é um processo. Cada pessoa vai compreender isso há um tempo. Ainda existem pessoas no mundo que não usam a internet. Tem pessoas no mundo que não usam energia elétrica. Tem gente que acha que a energia elétrica é satânico. O Bitcoin é outra tecnologia como a energia elétrica. Vai ter pessoas que vão compreender e aceitar daqui a 30, famílias que vão compreender daqui a 50 anos e vão ter famílias que vão compreender agora. A questão é que quem demorou 10 ou 20 anos para aceitar a internet foi eliminado financeiramente, tanto as pessoas quanto as empresas. As pessoas, empresas e países que deixaram de aceitar a energia elétrica foram eliminados financeiramente em uma geração. A mesma coisa vai acontecer agora. É o Digital Divide lá do Isaac Asimov. Se você não estudar isso, se você não entender isso, se você não usar essa tecnologia, a sua família será financeiramente eliminada nessa geração. E não é só nessa geração, não. É nessa década, a janela, o momento que você tem possibilidade de colocar riqueza com facilidade nisso, vai passar. Como foi previsto lá no Jardim das Aflições, o crescimento do Estado é exponencial. O Estado não vai diminuir, o Estado vai aumentar. E o surveillance, né, a capacidade do Estado de controle e monitoramento está explodindo. E na hora que ele tiver capacidade de monitoramento e controle, ele vai usar. Vai ter esquema de gamificação chinês aqui? Sim, e já existe. Chama MeuGov, não é isso? É isso aí. São 7h38. Vamos ouvir mensagem de voz agora. Uma mensagem, por favor. Vamos lá. Cadê a mensagem de voz? Pera aí que eu não sei o que aconteceu. Rapidinho. Tivemos um probleminha técnico aí. Resolveu ou não? Então vamos falar com o ouvinte. Tem gente na linha? Falar com o ouvinte... Alô, boa noite. Não, peraí. Peraí. Você tá falando ao vivo, Rebeca? Agora tem mensagem de voz, mensagem de voz. Vamos lá. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Timóteo da Rádio Brado. Valeu, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Renato aí, uma pessoa muito inteligente, sagaz e um visionário aí. Queria saber dele, para um leigo como eu, qual é a forma mais... Ligou, não foi? Tem gente ligando aí. Qual é a forma mais... Com a forma mais, a gente vai voltar com a mensagem. Pode tirar aí a ligação, por favor. Volte com a mensagem, vamos lá. O que aconteceu, meu filho? Ó, seu microfone tá vazando aí. Rebeca, cuidado. Ô, gente, desculpa, porque eu trabalho aqui com uma pessoa que fica me apressando e eu não lá. sei o que eu faço agora. Vai voltar o áudio. Volta o áudio, vamos lá. para Bitcoin? Um abraço aí, boa noite a todos. Como é que faz para comprar Bitcoin? Essa foi a pergunta. Tem mais alguma outra pergunta? Vamos lá. Mais alguma outra mensagem de voz? Vai. Olá, boa noite. Aqui é o Eduardo Magno, de São Paulo. Eu queria que o Renato Amoedo falasse sobre a superioridade moral do Bitcoin. Obrigado, boa noite. Valeu, meu querido. São duas perguntas. Como comprar Bitcoin? E o cara falando sobre a superioridade moral do Bitcoin, Renato. O principal argumento do Bitcoin ser um imperativo moral foi o que eu acabei de dizer. Tudo aquilo que... Se você consumir, para você ganhar o dinheiro, você é tributado. Se você poupar, vai ter lucro, é tributado. E se você gastar, é tributado de novo, não é isso? Você paga impostos de consumo, de lucro e de ganho de capital. Tudo que você fizer, você vai ter tributado. Qual a única maneira de você não contribuir com o sistema? Você tirando a riqueza do sistema. Você não tendo poupança da moeda fiduciária do Estado. A moeda da mentira, a moeda que, no clássico de Goethe, foi criada e proposta pelo diabo, por Mephisto, não é isso? A moeda fiduciária, 200 anos atrás, foi ensinada pelo diabo a Fausto no clássico de Goethe, né, que é um dos clássicos da literatura alemã. Então é muito difícil não associar a moeda fiduciária com a ação satânica. Agora, se você quiser estudar sistematicamente os 12 argumentos de por que o Bitcoin é um imperativo moral, eu recomendo o Substack de Guilherme Bandeira. Ele tem um artigozinho
de umas 15 páginas especificamente. Inclusive tem um episódio dele no Bitcoinheiros no YouTube, que ele passa 1 hora explicando estruturadamente os 12 argumentos pelo qual o Bitcoin é um imperativo moral. O que significa isso? Se você não tem uma moral relativa, se sua moral é objetiva, ou você acredita em Deus, ou você acredita em alguma ideologia de certo e errado absoluto como objetivismo, se você acredita no PNA, não é possível que você invista voluntariamente em coisas que vão financiar coisas absolutamente mais e satânicas e não se considere um comparsa disso. É por isso que eu não tenho carro, não tenho casa, eu não quero ser comparsa disso. Eu não tenho ações, eu não tenho títulos de governo, eu sou devedor em real, até porque o próprio governo é devedor em real. O interesse do governo é que o real valha mais ou menos se ele é devedor em real. Ele quer que o real valha cada vez menos, né? Então, que ele que controla o valor do real, ele que sabe, nós sabemos qual é a política monetária do Bitcoin daqui a 10 mil anos. Do real a gente não sabe nos próximos 5 dias, né? Eles chegam lá, aprovam outro calabouço fiscal. Nem tá pronto o calabouço fiscal, ainda vai passar pelo Senado, não é isso? Então a gente nem sabe daqui a uma semana qual vai ser a política monetária desse negócio, né? E em relação ao Bitcoin. Em relação ao imperativo moral, a resposta é essa. Procure Guilherme Bandeira no Bitcoinheiros e procure Guilherme Bandeira no Substack. E em relação a qual maneira mais fácil de comprar Bitcoin, é a mesma maneira mais fácil de comprar ouro e dólar. Procure alguém que tenha cash na mão e o cara lhe dá, não é isso? Essa é a maneira mais fácil e mais simples. Se você não conhece ninguém que tenha Bitcoin, você pode buscar empresas reguladas, gateways que ainda existam. Tem um deles, bipa.app, eu devia até cobrar para ficar fazendo jabá dos caras. Eu pensei que você ganhava Nada. Tem um referral, Renato38, que você botar lá e fizer um depósito de R$10, você ganha 5. Ainda é referral craqueiro. Você ganha uma pedra de... O real equivalente a uma pedra de crack, né? Referral sacizeiro, né? Se você coloca o referral lá, você... É isso. Eu pensei que você ganhava. Você a BIP não ganha nada. Não ganha nada. Eu não sou patrocinado, não ganho porra nenhuma. Inclusive tem uma outra empresa, a BIP, a FIA, você paga quase 1% de negócio, mas a questão é que saca de graça na Lightning, saca on-chain, eles dão várias facilidades, né, de você ficar trocando sem pagar nada. Agora, se você quiser um lugar para negociar valores mais relevantes, tem link.com.br, que ainda saca grátis on-chain. Os saques on-chain estão bem caros aí atualmente, a rede está sendo altamente utilizada, né? Tem diversos. Tem um motor de busca que chama Biscoint.io, que ele compara mais de 50 corretoras, você bota o valor lá e ele diz quanto seria o valor líquido em cada uma na ordem ativa. Tem vários motores que dizem onde é o mais barato. O problema da maioria das pessoas não é como comprar Bitcoin. Comprar Bitcoin é muito fácil. O que a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam é como não perder o Bitcoin. Como não mandar o Bitcoin para Elon Musk quando aparecer uma propaganda da Elon Musk dizendo que vai lhe dar em dobro se você mandar. Como não deixar confiar na corretora porque você está ganhando dinheiro com trade, e a corretora fecha, você perde a porra toda, você perde tudo, né? Como não mandar o dinheiro para Atlas Quantum, que você perde 100 mil, 200 mil reais, mas que em 2 anos ia ser 1,5 milhão, e daqui a 2 ou 3 anos pode ser 10 milhões, né? Isso ou 20. Você acha que o livro Red Pill é uma introdução importante para, inclusive, para quem pretende fazer autocustódia, não? Ele é uma introdução útil, mas ele não trata um pouco de autocustódia, de sucessão e tudo mais. A questão é que o livro já vai fazer 3 anos, ele está extremamente desatualizado, né? Porque as coisas no Bitcoin eles acontecem numa velocidade muito maior do que nos mercados convencionais. Os mercados convencionais ficam abertos 8 horas, né? Se você contar pré e pós-mercado durante os dias úteis, e o Bitcoin fica aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana. 3, 4 anos no Bitcoin é como se fosse 10, 15 As velocidades de transação vão mudando, né? Sempre, né? Não, velocidade de inovações e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente não entende. Porque às vezes o assunto fica muito avançado. O Renato vai ao podcast, o cara já tem uma noção. E às vezes a gente fala com um público aqui que não sabe absolutamente nada de Bitcoin. Por exemplo, o cara vende uma casa. Aí vai perguntar aqui o que eu devo fazer, eu tenho certeza que você vai responder. Vai compra de Bitcoin. Como é que faz para a pessoa fazer pequenas transações? Porque no Brasil o cara precisa comprar outra gasolina no carro dele, se ele tiver o carro, e precisa comprar uma comida, ele não consegue pagar em Bitcoin. Queria que você sintetizasse isso, Renato, para a pessoa entender. Você utiliza, deixa um Bitcoin na conta, transfere para real, utiliza, deixa um montante, o maior... o maior bloco de Bitcoin, o resto você coloca uma menor quantia em real para fazer essas pequenas transações. Queria que você explicasse isso. Há diversos serviços de cartões pré-pagos que você coloca Bitcoin e fica utilizando um cartão com um cartão de débito. Beleza? Há diversos serviços disso, tanto no Brasil quanto no exterior. Só que isso tem um custo. Utilizar um aplicativo desse como os que eu mencionei, leak.com.br, liki.com.br ou bipa.app, esses aplicativos eles facilitam você transformar Bitcoin em real e transformar real em Bitcoin.
Você saca grátis, eu não sei se tem um limite de R$1, R$2. Os centavos não saca, não. Mas eu acho que a partir de R$1, R$2 você saca de graça para sua conta. E a partir de R$1 você pode sacar para lá e comprar Bitcoin. Isso é um passo inicial. A questão é que, para fazer isso, é necessário um esforço relativo. Agora, o esforço maior não é você saber utilizar um aplicativo, um cartão pré-pago, é você saber onde colocar. O grande problema não é o dinheiro, a riqueza que você vai usar no giro de uma semana, um mês, 2, 3 meses. É o que você vai fazer com o dinheiro de intergeracional. O que a maioria das pessoas não entende é que a gente vive um regime de juro negativo. A verdadeira inflação, como é muito claro nas 6 lições de Ludwig von Mises, que você lê em menos de 2 horas, só tem uma citação, que se você não entender a citação da rebelião das massas, não tem problema nenhum, Ortega y Gasset. Você recebe o livro da mesma maneira, você entende os conceitos do mesmo jeito. Todos esses índices, inclusive o IGPM, né, deu negativo agora, e realmente deu negativo. A questão é que o IGPM é uma cesta de consumo. E a inflação real é a base monetária. Se você pegar a média da base monetária dos últimos 10 anos, é acima de 23% ao ano, o M2, são dados oficiais do site do Banco Central. Se você não teve 23% ao ano líquido não é só de custo, não, é líquido de risco, líquido do trabalho que você teve para produzir essa riqueza, você perdeu dinheiro, você está sendo diluído pela emissão de moeda. A emissão de moeda é o imposto mais injusto que existe, porque ele destrói a pessoa que confiou no Estado. No aposentado, no servidor, no empregado, naquela pessoa que poupou em real. Esse é o cara que está sendo destruído, porque na hora que ele emite mais dinheiro, o dinheiro anterior passa a valer menos, não é isso?